O estalo seco do sapato contra a perna frágil da mãe cortou o ar como um trovão em meio à calmaria. O cartório, até então preenchido por sussurros animados, congelou no mesmo instante. O som não foi apenas ouvido, foi sentido. Um impacto que fez muitos se levantarem dos bancos, incapazes de acreditar no que viam. Rosana se curvou de dor, a mão instintivamente segurando o local atingido. O rosto contraído, o olhar marejado. O gesto, no entanto, não foi acidente, nem descuido. Era um chute, dado pelo próprio filho, André, diante da mesa do juiz, segundos antes da assinatura que selaria um casamento civil que deveria ser inesquecível por motivos felizes. "Mãe, cala essa boca!" explodiu André, a voz embargada de raiva e vergonha. "Você não vai estragar o meu dia!" As palavras reverberaram nas paredes brancas como uma sentença cruel. O juiz, com a caneta suspensa no ar, ficou paralisado. Os padrinhos trocaram olhares incrédulos. Os fotógrafos, que até então disputavam ângulos, baixaram as câmeras, como se registrassem a cena fosse um pecado. Rosana permaneceu alguns segundos curvada, o corpo clamando por alívio, mas a alma implorando por força. Quando ergueu o olhar úmido em direção ao filho, não havia apenas dor física ali. Havia a lembrança de noites viradas para que ele tivesse uniforme escolar, de refeições que ela mesma deixava de comer para garantir o prato dele, de horas extras suportadas em silêncio para pagar cursinhos e dar-lhe a vida que ela nunca teve. Tudo parecia despedaçar-se em um só gesto. A noiva, Patrícia, sentada com elegância em seu vestido rendado, manteve o sorriso. Mas o sorriso era de vitrine e os dedos que apertavam o buquê tremiam. No fundo, aquele espetáculo não a surpreendia. Parte dela sabia que Rosana poderia arruinar o castelo de cartas que vinha construindo. Os convidados começaram a murmurar, alguns com indignação genuína, outros com prazer culposo de testemunhar um escândalo. Ele chutou a própria mãe. Que absurdo! Mas por quê? Rosana se apoiou na mesa mais próxima, respirando fundo, as lágrimas turvando sua visão. Mas quando conseguiu firmar a voz, ela soou mais forte que qualquer microfone. "André, você não faz ideia do que está prestes a fazer." Ele revirou os olhos, a arrogância tentando mascarar a insegurança. "Já chega, mãe. Eu não vou ouvir as suas paranoias hoje." O cartório inteiro os observava. O que deveria ser lembrado como o dia da união de duas famílias, agora se tornava um espetáculo público de humilhação. Rosana endireitou-se com esforço, a perna latejando, mas o peito erguido. O coração batia acelerado, mas dentro dela havia algo maior que o medo. A certeza de que precisava falar, custasse o que custasse. "Se pensa que um chute vai me calar, está enganado." Sua voz ecoou firme. "Esta união não é por amor, é uma farsa." Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Os olhos se voltaram para Patrícia. Ela apertou ainda mais o buquê, forçou uma risada nervosa e disse: "Que bobagem. Essa mulher está delirando. É apenas uma mãe amarga, incapaz de aceitar a felicidade do próprio filho." Mas a tensão no ar era palpável. Os convidados respiravam pesados, como se o oxigênio tivesse se tornado escasso. Todos sabiam, algo muito maior estava prestes a vir à tona. O cartório parecia um palco suspenso. Ninguém ousava se mover. O juiz pigarreou, tentando retomar a solenidade perdida, mas sua voz se perdeu entre olhares fixos em Rosana e Patrícia. André fechou os punhos com força, o rosto avermelhado pela vergonha. "Você não sabe o que está dizendo, mãe. Está nos envergonhando diante de todos." Rosana ergueu o queixo, a voz embargada, mas firme. "Não, meu filho. Quem está se envergonhando é você, ao tapar os olhos para a verdade." As palavras dela atravessaram o silêncio como flechas. Cada convidado as recebeu como uma acusação pessoal. Alguns se remexiam no banco, incapazes de sustentar o desconforto. Outros apenas observavam, intrigados. Patrícia, com a mão trêmula sobre o buquê, deu um passo à frente. "Isso é ridículo."
Essa mulher sempre me invejou, nunca me aceitou. Está inventando histórias porque não suporta a felicidade do próprio filho. Rosana respondeu de imediato, sem tremer. Eu ouvi, Patrícia, atrás da porta, enquanto você falava com aquele advogado. Ouvi cada detalhe. Documentos falsos, transferências escondidas, tudo pronto para que, no momento da assinatura, metade das empresas do meu filho passasse para o seu nome. O choque foi imediato. Um sopro de incredulidade percorreu o cartório. Alguns levaram as mãos à boca, outros trocaram olhares alarmados. A palavra advogado correu em sussurros, espalhando-se como fogo em palha seca. André engoliu em seco. Isso é mentira, mãe. Você deve ter entendido errado. Mas o tom vacilante o traía. Rosana avançou um passo, a perna ainda dolorida, mas a determinação firme. Pode me chamar de louca, pode até me empurrar de novo. Mas você sabe que eu não invento. Eu vi a máscara dela cair. Eu sei o que eu vi. Patrícia tentou rir, mas o som saiu áspero. Amor, não dê ouvidos a ela. É uma mulher simples, criada em outro mundo. Não entende de negócios. O juiz pigarreou de novo, sem convicção. Se não houver provas, não podemos prosseguir com este tipo de acusação durante a cerimônia. Mas ninguém mais o escutava. Toda a sala estava absorvida pelo duelo entre sogra e nora. Do fundo, uma tia distante, Dona Celeste, comentou alto sem perceber. Será que é verdade? Sempre achei essa moça boa demais para ser verdade. O comentário incendiou ainda mais os presentes. Patrícia lançou-lhe um olhar fulminante, mas já não tinha força para conter as dúvidas que se multiplicavam. André passou a mão pelos cabelos, respirando rápido. Mãe, você vai acabar comigo. Este é o meu casamento. Rosana o encarou, firme. Se eu me calar agora, é você quem vai acabar consigo mesmo. O silêncio voltou, pesado. Até os que ainda hesitavam já não conseguiam ignorar a firmeza daquela voz. O burburinho crescia como ondas em mar agitado. Uns cochichavam, outros filmavam sem pudor. A cada frase dita, a tensão aumentava. Já não era uma cerimônia de casamento. Era um espetáculo que muitos assistiam incrédulos e outros com curiosidade mórbida. Patrícia deu um passo à frente, tentando sustentar o ar de superioridade. Vocês realmente vão acreditar nessa mulher? Ela só quer aparecer. Sempre foi uma amarga. Rosana respirou fundo, apoiando-se na mesa para não perder o equilíbrio. Eu nunca precisei aparecer, Patrícia. Passei a vida inteira invisível. Mas invisível não significa surda. A frase caiu como trovão. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros assentiram em silêncio. Até quem ainda duvidava já não podia ignorar a força das palavras dela. André, numa tentativa desesperada de retomar o controle, elevou a voz. Você não tem provas, mãe, só palavras. O tio Cláudio, sempre direto, levantou-se do banco. André, ninguém faz um escândalo desse sem motivo. Sua mãe nunca inventou nada. Os olhares se voltaram para Patrícia, que rebateu com veneno na voz. Claro que inventa. Gente simples vive inventando histórias para parecer importante. É isso que ela está fazendo. O veneno caiu mal. Houve quem reagisse em voz alta. Respeite essa mulher. Não fale assim da sua sogra. Rosana fechou os olhos por um instante, reunindo forças. Quando falou, sua voz saiu mais firme do que antes. O amor não precisa de documentos falsos. O amor não precisa de planos escondidos. As palavras ecoaram como sentenças. O cartório inteiro sentiu o peso delas. O juiz tentou recuperar a ordem, mas sua voz se perdia no tumulto. Por favor, silêncio. Se continuarem assim, terei que interromper esta cerimônia. Mas ninguém lhe deu ouvidos. O casamento se transformara em julgamento público. Do fundo, uma senhora elegante comentou em voz alta. Sempre achei esse casamento rápido demais, mais parecia negócio do que amor. O comentário virou combustível. Pessoas se entreolhavam, balançavam a cabeça, sussurravam frases de descrença. A desconfiança tomava o lugar da celebração.
André levou as mãos à cabeça, pressionando as têmporas. Sua respiração era pesada, os pensamentos confusos. O olhar perdido denunciava a luta interna. Patrícia, sentindo a hesitação dele, agarrou sua mão e sorriu nervosa. Meu amor, não deixe que ela estrague nosso dia. Você sabe que eu te amo. Mas o gesto pareceu ensaiado, artificial. Os convidados trocaram olhares. Não viam amor, viam manipulação. Rosana então deu um passo adiante, apesar da dor. André, olhe nos meus olhos. Você acredita que eu passaria por essa humilhação, que suportaria ser chutada pelo próprio filho, se não fosse para te salvar? O silêncio foi ensurdecedor. Os celulares tremiam nas mãos de quem filmava. Todos sabiam. Aquilo não era mais apenas um conflito familiar. Era um tribunal. E a verdade estava prestes a emergir. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Patrícia ajeitou os ombros, como quem ainda tentava sustentar a imagem de noiva perfeita. Mas a tensão em sua voz a denunciava. Vocês realmente vão dar ouvidos a essa mulher? Disse olhando em volta. Ela é só uma senhora ressentida, incapaz de aceitar que o filho cresceu. Alguns poucos concordaram com a cabeça, mas a maioria permaneceu calada. O silêncio pesado dos que desconfiam falava mais alto que qualquer aplauso. Rosana respirou fundo, a dor da perna ainda latejando, mas sua voz não falhou. Se fosse apenas ressentimento, eu teria me calado. Mas eu ouvi você, Patrícia. Ouvi cada palavra, escondida atrás da porta, enquanto você tramava com aquele advogado. O impacto foi imediato. Convidados se entreolharam, cochichando com intensidade. André, aflito, tentou cortar. Mãe, pelo amor de Deus, chega! Você não tem provas, só acusações. O tio Cláudio, impaciente, ergueu-se novamente. Patrícia, se isso é mentira, olhe nos olhos do André e diga com firmeza que nunca tramou nada. Patrícia piscou rápido, o rosto endurecido. Claro que nunca disse nada disso, respondeu. Mas a demora em falar pesou mais que as palavras. Uma amiga antiga da família murmurou alto. Eu sempre achei esse casamento rápido demais, mas parecia arranjo do que paixão. O comentário encontrou eco em outros cochichos. Patrícia tentava se manter ereta, mas o nervosismo começava a rachá-la por dentro. André, com o rosto pálido, encarou-a com desespero. Patrícia, me diz a verdade. Você me ama. Ou estava me usando? O silêncio dela queimava. Tentou acariciar o rosto dele, mas ele recuou. Responde! Exigiu, a voz trêmula. Eu quero a verdade. Patrícia forçou um sorriso, borrando a maquiagem perfeita. Claro que eu te amo, André. Você é o homem da minha vida. É por isso que estou aqui. Mas sua pressa em falar soou ensaiada, mecânica. Rosana aproveitou o momento e ergueu a voz, firme como um martelo. O amor não precisa de contratos escondidos. O amor não transforma casamento em negócio. O cartório inteiro pareceu estremecer. O juiz, já sem esperança de retomar o controle, fechou discretamente a pasta dos documentos. Se essa situação não for esclarecida, serei obrigado a suspender esta cerimônia. Do fundo, um jovem primo ergueu o celular e disse alto: Eu estou gravando tudo. Amanhã isso vai estar em todas as redes. Patrícia se virou furiosa. Desliga isso agora. Mas era tarde. A farsa se espalhava além daquelas paredes. André levou as mãos ao rosto, a respiração descompassada. Eu não acredito que estou vivendo isso. Rosana aproximou-se firme, mesmo cambaleante. Filho, ainda há tempo. Antes da assinatura sempre há tempo. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Era como se todos estivessem diante de um veredito prestes a ser pronunciado. O ar dentro do cartório estava rarefeito. As flores do arranjo principal já não perfumavam o ambiente. Agora, tudo cheirava a nervosismo e tensão. Patrícia segurava o buquê como se fosse uma arma, as mãos suadas, os olhos semicerrados, tentando manter controle. Isso é loucura! Gritou, encarando os convidados. Ela está inventando tudo porque nunca me aceitou. É ciúme de mãe, só isso.
Rosana ergueu o queixo, cansada, mas inabalável. Ciúme? Patrícia, eu daria minha vida para ver meu filho feliz. Mas não confunda felicidade com ilusão. As palavras cortaram como faca. O silêncio voltou, cheio de expectativa. André tremia. O coração batia tão rápido que parecia que iria explodir. Eu não sei mais no que acreditar. Rosana se aproximou um pouco, mancando, mas firme. Acredite no que você sente, André. Feche os olhos, escute seu coração. Ele está pedindo socorro, e você sabe disso. A frase o atingiu em cheio. Os convidados murmuravam cada vez mais alto. O rapaz está confuso. Essa mulher pode ter razão. Nunca confiei nessa noiva. Patrícia, nervosa, avançou sobre André. Não escute, disse, quase em desespero. Eu te amo, e é isso que importa. Mas a voz dela já não tinha peso. Era um grito vazio em meio a olhares desconfiados. Do fundo da sala, Dona Celeste ergueu a voz novamente. Se não tem nada a esconder, Patrícia, prove. Mostre que sua união é sincera. Patrícia gaguejou. Eu não tenho que provar nada para vocês. A resposta foi como gasolina em fogo. Muitos balançaram a cabeça, outros suspiraram em reprovação. André caiu sentado em uma das cadeiras, o rosto enterrado nas mãos. O peso da dúvida o esmagava. Ele olhava para a mãe, depois para a noiva, sem conseguir decidir. Cada lado puxava um pedaço de sua alma. Rosana, mesmo com lágrimas, manteve firmeza. Meu filho, escute. Não é a assinatura que faz um casamento, é a verdade. Se ela não pode te dar isso, você não tem nada. O juiz, inquieto, já folheava os papéis sem saber o que fazer. O cartório estava tomado. A cerimônia quebrada. André ergueu os olhos marejados. E se eu estiver errado? Se tudo não passar de uma ilusão? Rosana se aproximou e respondeu com a voz suave e firme. Melhor carregar a dor da dúvida do que viver a mentira da certeza. A frase ecoou forte e muitos convidados a sentiram em silêncio. E agora, eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa história. O que você faria no lugar de Rosana? Arriscaria tudo para revelar a verdade, mesmo sendo humilhado pelo próprio filho? Me conta também de onde você está assistindo essa história. É do Brasil, de fora do país? Quero muito saber. E já aproveita. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa refletir sobre coragem e verdade. O cartório parecia um organismo vivo, respirando dúvidas e devolvendo murmúrios em cada canto. Patrícia, até então sustentando a pose de noiva impecável, já não conseguia manter o sorriso de vitrine. O rímel borrava sob os olhos marejados, e cada palavra que dizia parecia mais um tropeço do que uma defesa. Vocês não entendem, gritou, a voz rouca. Essa mulher sempre me perseguiu, sempre tentou destruir a minha felicidade. Rosana, com a calma de quem carrega a verdade, respondeu baixo, mas cada sílaba ecoou como trovão. Eu nunca quis destruir nada. Só não vou permitir que destrua o meu filho. O efeito foi devastador. A sala silenciou e por um instante parecia que até o ar esperava pela reação de André. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso, o olhar perdido. Patrícia, me diz que não é verdade, por favor, me diga. Ela tentou sorrir, mas o sorriso parecia colado com fita. Claro que não, amor. Eu só quero você. Sempre quis. Mas antes mesmo de terminar, desviou os olhos. E esse pequeno gesto foi suficiente. Um coro de murmúrios cresceu entre os convidados. Do meio da sala, um homem bem vestido comentou em voz alta. Quem ama olha nos olhos, quem mente desvia. A frase encontrou eco imediato. Houve quem batesse palmas baixas, quem balançasse a cabeça em concordância. Patrícia sentiu o chão escapar sob seus pés. O juiz, desconfortável, interveio. Se as partes não conseguirem se entender, não há como prosseguir com esta cerimônia. Patrícia girou em desespero. Não, não.
Eu quero me casar, ele quer também, ninguém tem o direito de impedir. Mas os gritos só reforçavam a perda de controle. Rosana deu um passo à frente, a dor física ignorada diante da missão de salvar o filho. André, você sempre foi inteligente, sempre soube distinguir o certo do errado. Olhe para ela, não como noivo, não como homem apaixonado. Olhe como filho. O que você vê? André estremeceu. Seu peito arfava, como se travasse uma batalha interna. O silêncio era pesado e todos aguardavam sua resposta. Patrícia, em pânico, puxou a mão dele com força. Não escute. Você sabe o quanto eu te amo. Mas o gesto soou desesperado. Os convidados murmuravam cada vez mais alto. Uma senhora elegante, amiga da família, ergueu a voz. Se ela não tem nada a esconder, que mostre. Uma mulher que ama não precisa se defender com gritos. Patrícia balançou a cabeça em negação, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês estão todos contra mim. É inveja, é conspiração. Mas suas palavras já não tinham efeito. O que antes era dúvida, agora se transformava em certeza. A máscara de pureza estava em pedaços, espalhada pelo chão do cartório. André, com a voz embargada, murmurou para si mesmo, mais alto o bastante para todos ouvirem. Eu não sei se consigo... Rosana se aproximou mais, tocou de leve o braço dele e disse, você consegue, meu filho, mas precisa escolher entre viver na mentira ou despertar para a verdade. A tensão atingiu o auge. O próximo passo decidiria tudo. O silêncio no cartório era tão denso que parecia pesar sobre os ombros de todos. André tremia, dividido entre a vergonha do que fizera à mãe e o amor cego pela noiva. Patrícia, por outro lado, suava frio. O buquê, antes firme em suas mãos, agora estava amassado. Pétalas caíam lentamente ao chão como símbolos de uma farsa que se despedaçava. Rosana respirava com dificuldade, mas sua voz não vacilava. André, eu não pedi para ser ouvida porque queria atenção. Pedi porque ouvi com meus próprios ouvidos o plano dela. E se eu me calasse, estaria te entregando ao abismo. Os convidados se entreolhavam. Alguns cochichavam frases carregadas de incredulidade. Será que é verdade mesmo? Eu nunca confiei nessa moça. Parece coisa de novela. O juiz pigarreou, tentando restabelecer a ordem. Senhora, sem provas concretas, não podemos transformar esta cerimônia em um tribunal. Mas antes que pudesse continuar, Patrícia cometeu o erro fatal. Tomada pelo desespero, sua língua se adiantou ao raciocínio. André, você não entende. Já está tudo pronto. O advogado de Monterrey não vai aceitar um não. As palavras ecoaram como uma bomba. O cartório inteiro pareceu prender a respiração. O advogado de Monterrey... O sussurro se repetiu em ondas, espalhando-se pelos convidados, como fogo em palha seca. Rosana fechou os olhos, exausta, mas aliviada. Não precisaria dizer mais nada. Patrícia havia acabado de assinar a própria sentença. André recuou 2 passos, atônito, o rosto empalidecendo. Como é que é? A voz dele tremia, mas o tom carregava indignação. Você acabou de confirmar... Patrícia levou a mão à boca, tentando remendar o deslize. Não, eu não quis dizer isso. Eu estava nervosa, foi só força de expressão, mas já era tarde. Os convidados reagiram em uníssono. Eu ouvi. Ela se entregou. Era tudo verdade. O tio Cláudio, que nunca guardava opinião, levantou-se batendo a mão no encosto da cadeira. Está aí a prova que todos precisavam. Essa mulher não merece o seu nome, André. Patrícia tentou se aproximar, desesperada. Agarrou as mãos do noivo, as lágrimas correndo pelo rosto maquiado. Meu amor, me escuta, foi um erro. Eu te amo, é só isso que importa. Mas André puxou as mãos de volta com um gesto brusco. Amor, você ia me destruir. Você ia destruir a vida que minha mãe construiu com tanto sacrifício. O grito dele fez eco nas paredes do cartório. Alguns convidados se levantaram, chocados. Outros gravavam a cena sem pudor, cientes de que aquilo iria parar nas redes sociais em poucas horas. Rosana, emocionada, deixou escapar um soluço. Não de dor,
mas de alívio. Em verdade, finalmente havia encontrado espaço. Patrícia caiu de joelhos, ainda tentando se defender. Não! Vocês não entendem. Eu só queria uma vida melhor. Só queria o que merecia. Mas as palavras soaram ocas, sem força. Não havia mais defesa possível. André olhou para a mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, me perdoa. Eu fui cego, te chutei, te humilhei, e tudo isso por alguém que só queria me usar. Rosana segurou sua mão com firmeza, mas respondeu séria. O perdão não apaga a ferida, André, mas pode ser o começo da cura. O cartório, tomado por murmúrios e olhares pesados, agora testemunhava não apenas o fim de um casamento, mas o início de uma virada que marcaria todos para sempre. Patrícia ainda estava de joelhos, o vestido branco sujo pelas pétalas esmagadas do próprio buquê. O que deveria ser a imagem da pureza transformara-se em um retrato de desespero. O olhar que antes brilhava de confiança agora era turvo, cheio de raiva contida. Vocês todos vão se arrepender, gritou a voz rouca, quase histérica. Eu podia dar a ele tudo. Luxo, poder, viagens, status. Vocês preferem essa vida miserável que ela levou? As palavras ecoaram como um veneno e a reação foi imediata. Convidados se levantaram indignados. Respeite essa mulher. Rosana é digna, ao contrário de você. Dinheiro nenhum compra caráter. O tio Cláudio, firme, levantou o dedo em direção à noiva. O que você chama de vida miserável é fruto de trabalho honesto, e isso vale mais do que qualquer fortuna roubada. Rosana, mesmo frágil, ergueu a cabeça com dignidade. Seus olhos marejados encontraram os do filho. André, você precisa entender que riqueza sem verdade é só uma prisão dourada. André chorava abertamente. O peso da vergonha o esmagava. Ele lembrava do estalo seco de quando chutara a própria mãe, do olhar dela de dor e incredulidade. Era como se o coração fosse esmagado por dentro. Eu destruí o que mais importava, murmurou, os ombros caídos. E não foi o casamento. Foi a minha relação com você, mãe. Rosana suspirou fundo. As lágrimas escorriam, mas sua voz permaneceu firme. Ainda há tempo, filho. Sempre há tempo, quando a gente escolhe o caminho certo. Patrícia, em um último ato de desespero, tentou se levantar. Cambaleou nos saltos caros, mas sua postura de elegância já não enganava ninguém. André, não faça isso comigo! Nós temos um futuro! Você não pode me abandonar aqui, diante de todos! Mas André recuou firme. O olhar que antes a idolatrava, agora havia sem véus. O futuro que você me ofereceu era uma mentira, e eu não vou viver uma mentira. O juiz, com expressão grave, fechou a pasta diante de si. Esta cerimônia está oficialmente suspensa. A sentença soou como um martelo de tribunal. Patrícia caiu novamente sobre os joelhos, derrotada. O cartório inteiro suspirou, como se tivesse acabado de assistir ao final de uma peça trágica. Alguns convidados já se retiravam, envergonhados por terem aplaudido aquela união minutos antes. Outros ainda observavam, fascinados pelo desfecho inesperado. Rosana, exausta, tentou se levantar, mas o corpo não respondeu. Cambaleou. Instintivamente, André correu para segurá-la. O gesto simples fez todos prenderem a respiração. Mãe, disse ele, a voz quebrada. Eu não sei nem como olhar para você. Rosana o encarou, os olhos marejados, mas sem suavizar a gravidade. Você já me fez chorar hoje, André, mas ainda pode escolher se vai me fazer sentir orgulho de novo. A frase entrou fundo como uma flecha em seu coração. Ele se ajoelhou diante dela, a mesma mãe que havia humilhado horas antes. Me perdoa. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Rosana passou a mão sobre o rosto dele, ternamente. O perdão não é palavra mágica, meu filho. Você vai ter que provar, dia após dia, que entende o valor de quem nunca te abandonou. A plateia, tocada pela cena, permaneceu em silêncio respeitoso. Patrícia, isolada, chorava sozinha em um canto, mas suas lágrimas já não despertavam compaixão. Era a queda definitiva.
O cartório, agora quase vazio, carregava um silêncio pesado. As flores espalhadas no chão, o buquê abandonado e as cadeiras fora de lugar eram testemunhas de um sonho despedaçado. Patrícia permanecia encolhida em um canto, derrotada, ignorada pelos olhares que antes a admiravam. Rosana, ainda trêmula, sentou-se lentamente em uma cadeira. Seu corpo estava cansado, mas sua alma permanecia firme. André, de pé diante dela, parecia um menino perdido, desprovido da arrogância que ostentara horas antes. "Eu não sei nem por onde começar", disse ele, a voz embargada. "Eu te chutei, mãe. Eu te expulsei da minha vida como se você fosse nada." Rosana tocou o peito sobre o coração e respondeu: "Você me feriu, André. E não foi só no corpo, mas eu te criei para enfrentar a verdade, não para fugir dela." André se ajoelhou diante dela, lágrimas escorrendo sem pudor. "Me perdoa, mãe. Eu prometo que vou mudar, que vou te respeitar, que vou cuidar de você como você sempre cuidou de mim." Rosana respirou fundo. "Promessas são bonitas, mas o que vale é o que você faz quando ninguém está olhando." As palavras ecoaram fundo. André sabia que não reconquistaria a confiança dela em um único gesto. Seria um caminho longo, construído em detalhes. Estar presente, ouvir, demonstrar amor sem esperar aplausos. Nos dias seguintes, a notícia correu como fogo. O vídeo gravado pelos convidados viralizou nas redes sociais. O casamento milionário havia se transformado em escândalo. Patrícia desapareceu das manchetes tão rápido quanto surgira, engolida pela própria ambição. André, por sua vez, enfrentou a vergonha pública. Amigos se afastaram, os jornais o ridicularizaram, mas nada disso doía mais do que lembrar o olhar de dor da mãe. Rosana, mesmo magoada, não deixou de estar por perto, não para acobertar, mas para ensinar. O amor dela era firme, um amor que sabia dizer não. Amor que não aceitava ser humilhado, mas também não desistia de quem amava. Meses depois, em um almoço simples, André percebeu a transformação nos pequenos gestos: sentar-se à mesa sem o celular, perguntar de verdade como a mãe estava, lavar a louça sem que ela pedisse. Pequenas atitudes, mas que para Rosana eram sinais de que o filho estava aprendendo. "Eu sei que não recuperei tudo, mãe", disse ele, olhando nos olhos dela. "Mas cada dia que passo ao seu lado é uma chance de ser alguém melhor." Rosana sorriu, emocionada. "É só isso que eu sempre quis, André. Não riqueza, não status, só ver você andando pelo caminho certo." O silêncio que se seguiu foi sereno, diferente do peso do cartório. Era o silêncio de um recomeço. E é aqui que eu quero falar com você, que acompanhou essa história até o fim. Quantas vezes na vida a gente fere quem mais ama por orgulho ou cegueira? Quantas vezes o arrependimento chega tarde demais? Rosana não esqueceu o que passou, mas deu ao filho a chance de provar que podia mudar. Isso é amor verdadeiro, firme, justo e transformador. Me diga nos comentários, você acha que André merece o perdão completo? O que faria no lugar de Rosana? E aproveita e me conta também, de onde você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde a nossa comunidade chega. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa refletir sobre família, orgulho e perdão. Porque no fim, a vida não é sobre quantas vezes caímos, mas sobre a coragem de levantar e reconstruir o que parecia perdido. Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar.
Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados. Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos,
conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia. Falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram, primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. Mãe, disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. Boa noite, minha gente, cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. Até que, enfim, achei que não fosse chegar, comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais. O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. Mãe, aqui não é boteco, tá? Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento. Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá, feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante.
De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo. O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. "Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato", disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram. Outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. "Eu só quis dar algo de coração." "Coração?" Bianca ergueu as mãos em falso espanto.
Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. "Vamos continuar?" disse, olhando para os convidados. "Não precisamos transformar isso em drama." Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. "De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos?" Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. "Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar", mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. "Vamos comer, gente." Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam. Yuri pequeno, estudando à luz de vela. Ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado. E agora ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. "Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa. É só cansaço", disse, tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo. Mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde.
ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. "Mãe, vamos embora. Eu te levo." Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. "Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar", disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. "Dona Lourdes, não precisa se justificar." Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. "Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa." Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. "Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo." Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. "Você é rica, mas nunca foi nobre." A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite. Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela. E a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar,
Mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe, Bianca se exaltou, mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, aos poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã, ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante.
A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta: sermos respeitados pelo que realmente somos.